amados irmãos, presentes nesta belíssima celebração da ordenação diaconal do William, paroquiano desta querida paróquia Santana de Posse, Goiás. Neste dia que a Igreja volta os seus olhos para a Senhora do Rosário, fechando esta semana da vida aqui no Brasil e nos preparando para amanhã celebrar o dia do Nascituro, nós nos congregamos como Assembleia do Deus vivo e verdadeiro nesta igreja memorável para vivenciarmos este momento em que o bispo imporá as mãos sobre um homem casado para servir a igreja na Diocese de Formosa e começando aqui nesta paróquia como diácono permanente. O diaconato permanente, ele foi recuperado e restaurado pelo Concílio Vaticano II e é uma realidade em todo o mundo e nós sabemos dos benefícios que os nossos diáconos permanentes prestam à evangelização, à vida, ao dinamismo paroquial. Em todo o Brasil nós temos praticamente em quase todas as dioceses a presença dos diáconos como primeiros colaboradores do bispo e dos sacerdotes em geral no altar, na liturgia. A liturgia da igreja precisa ser respeitada, bem guardada, porque ela não é propriedade nem do Papa, nem do Bispo e nem dos sacerdotes. A liturgia é propriedade de Cristo, sumo e eterno pastor. Ninguém pode atrever-se a incursionar dentro da liturgia da igreja elementos que não são próprios da liturgia. E o diácono é um agente da liturgia, é um agente da palavra, do altar, da distribuição da comunhão, da realização do batismo de crianças, da assistência à liturgia do matrimônio. E aqui quero recordar de saudosa e venerável memória o Papa Bento XVI, e ao assumir o pontificado na igreja, como um dos maiores teólogos dos últimos tempos, e além de teólogo místico, um homem de oração, as suas palavras foram simples. Não emanaram daqueles lábios a intelectualidade sobeja que lhe era própria, mas uma simples palavra: eu venho como um humilde operário da vinha. A vinha é a igreja. E a Santa Igreja Católica, estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, por isso ela é de direito divino. A igreja não é de direito humano. A nossa igreja não foi estabelecida a partir de um querer humano. Não foram os apóstolos que quiseram estatuir a igreja, nem o apóstolo Pedro, o primeiro Papa, mas o Senhor, Cristo, homem Deus, o Deus vivo, encarnado na nossa realidade histórica, assumindo a nossa carnalidade, se fazendo em tudo como nós, exceto no pecado. Ele preparou a instituição da igreja. E os elementos do Antigo Testamento, do povo de Israel, a quem Deus
revelou a sua predileção para ser o povo que entre as nações pagãs haveria de adorar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus da vida, Criador e protetor da vida. Ali, meus irmãos, em toda a atividade de Israel, nós já podemos encontrar os sinais pré-figurativos daquilo que seria realizado em nosso Senhor. Todo o Antigo Testamento é uma gestação do Novo Testamento. É um processo da economia salvífica de Deus que vai acontecendo e culmina no evento Cristo Jesus. E nosso Senhor estabelece a vinha, a nova vinha, do novo Israel. O antigo Israel passa. Ele é concluído agora com o advento do Messias, que estabelece o novo Israel. E nós fazemos parte deste novo Israel, que é a igreja. Aliás, nós não merecemos ser católicos. O Catecismo de São Pio X, no qual minha mãe me preparou para a primeira comunhão aos 7 anos e 4 meses de idade, tem uma pergunta interessante: és cristão? Sim, eu sou cristão pela graça de Deus. Ser católico é isso. Nós somos católicos, cristãos, pela graça de Deus. Ninguém na igreja, nem o bispo, nem o sacerdote, o diácono, a religiosa, as lideranças, servem aos homens. Ninguém na diocese serve ao bispo, nem os bispos servem ao Papa, nem o Papa serve aos homens. Nós servimos ao mistério. O mistério que se estampa como ícone epifânico de Cristo ressuscitado. A igreja é, meus irmãos, esse farol no mundo do ressuscitado. Ser católico é algo extraordinário, maravilhoso. A igreja do Senhor, ela é santa porque ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a túnica inconsulte de Jesus, como nos ensinam os padres da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho. E nesta igreja, nós vamos sendo enxertados e chuleados como filhos e filhas de Deus, filhos da igreja. A igreja não peca porque ela é santa. A essência da igreja é o ressuscitado. Nós, filhos da igreja, nós católicos, somos pecadores. Somos um povo pecador, que carecemos da graça divina para a nossa salvação eterna. E na igreja, desde o Papa até o mais simples fiel, necessita e carece da graça divina para a sua salvação. Os denários que o samaritano entrega ao hospedeiro que acolhe o homem maltratado pelos bandidos na estrada de Jericó, representa os sacramentos, e a hospedaria é a igreja. Nós somos esse ser humano às vezes maltratado, ferido, machucado pela vida, pelos sofrimentos herdados da família, no mundo social que participamos, e precisamos ser levados a esta hospedaria para recebermos esses denários que são os 7 sacramentos da igreja.
que o mesmo Catecismo de São Pio X, no qual me formei para a primeira comunhão, diz que os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Ninguém se salva sem a graça. A graça, meus irmãos, é o mistério incriado do Espírito Santo, que atiça o nosso coração no desejo da santidade. Querido ordinando, não tem sentido o seu ministério se não for para a sua santidade pessoal. Porque você, sendo santo, santificarás a sua esposa, seus filhos e a igreja que você vai servir. Não tem sentido um sacerdote, um bispo, um papa que não busca santidade. Por isso que no coração do sacerdote, do diácono, de quem recebe o sacramento da ordem, não pode ter lugar para o mundo. O mundo não é de Deus. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. No coração do homem de Deus deve ter Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra angular, a pedra mor, que dá consistência à cúpula dos edifícios. No coração de um diácono e de um sacerdote, de uma religiosa, de um bom católico, não pode ter outro lugar senão para o Cristo. Por isso, meus irmãos, o que dá sentido ao nosso ministério não é o poder. O que é o poder? É a poeira. Hoje nós vemos esse governo, todo esse poder que tem hoje no Brasil, com tantas coisas estranhas. Tudo vai passar. Daqui a alguns anos não existe mais nenhum ministro do Supremo que quer implantar a morte, o assassínio das crianças no útero materno. Todos passarão. A igreja vai sepultar a todos, inclusive a última ministra que presidiu esse Supremo, e nós somos a favor do Supremo, ele é absolutamente necessário na República, mas não somos a favor de ministros militantes, de ministros que se arvora naquilo que não é da sua preocupação, das suas atribuições. E essa senhora ministra deixou para trás o seu indês, um voto medíocre, aceitando uma lei que permite matar o nascituro. Mas os católicos, os evangélicos, os espíritas, as pessoas de boa vontade, fizeram tanta manifestação na internet que eles tiraram de pauta o projeto. Mas a culpa de tudo que nós estamos vivendo no Brasil é de um homem só, o presidente do Senado. Senhor presidente, haja dentro das prerrogativas da Constituição, que não é boa, mas é a que nós temos. Os poderes devem ser harmônicos. Nenhum poder deve entrar nas atribuições do outro. E o Supremo está entrando vergonhosamente para liberar o morticínio, que ele não pode falar a palavra B-O-R-T-O, não quebra ali a mídia. Liberação de drogas. Há muita narrativa. Vejam a corte americana. Ninguém nem sabe os nomes. Ninguém está no Twitter, não está na internet, dando entrevista, fazendo live com esses youtubers que não tem um pingo de moral e
de responsabilidade. O juiz deve recolher na discrição e agir nos autos. A vinha do Senhor, ela é perseguida, portanto, por estas realidades, no mundo afora. A nossa igreja sempre viveu em turbulência, em mares revoltos. Imagina o povo de Israel, que é o prenúncio da igreja. Quantas turbulências, enfrentando Nabucodonosor, enfrentando os povos pagãos daquela época que tantas vezes incursionou em cima do povo de Israel. Quanto sofrimento para Moisés, para Araão, na caminhada dolorosa dos 40 anos para a terra prometida, vivendo uma Páscoa, tendo que enfrentar as realidades mais sórdidas daqueles povos pagãos vizinhos. A igreja hoje sofre. A igreja sofre quando Cristo é rejeitado, quando Cristo é retirado do centro da nossa cultura, do centro da nossa vida, do centro da igreja. Há muita gente na igreja, e São Paulo VI já profetizou isso muito bem, que os piores inimigos da igreja não são os que estão fora dela, mas os que estão dentro. Nós temos certas rabuges de vertentes teológicas estranhas e medíocres que querem propor uma nova igreja, uma nova vinha. Não, isso não vinga. Essa ideia, vamos ordenar as mulheres, não há necessidade de padre para celebrar a missa, o leigo pode celebrar a liturgia da palavra e a ceia. Isso é heresia. Isso não está no script da Igreja de Cristo. Existem estas vozes que vão ululando por aí, tentando criar narrativas, mas o povo de Deus, como dizia um bispo ontem ao telefone, nosso povo nem está aí para essas pautas complexas que alguns apresentam no sínodo atual. Nosso povo quer adorar o Santíssimo, o nosso povo quer ser visitado pelo sacerdote, o nosso povo quer a missa, a confissão, a bênção, a orientação espiritual. Nosso povo quer a oração, as pastorais organizadas, a catequese bem conduzida, a evangelização bem afervorada. Nosso povo quer isso. E para tanto, meu caro diácono e demais diáconos e candidatos, sacerdotes, lideranças aqui presentes, nós precisamos de uma igreja pobre, igreja simples. E ela vai chegar nesse ponto. O sacerdote deve ser um homem despojado, profundamente despojado, semelhante a Cristo, pobre, casto, obediente, omnia transeunte. Tudo passa, o dinheiro passa, o poder passa, a fama passa, os apegos passam. Sobra, meus irmãos, o amor, que é o supremo dom, a suprema virtude que nosso Senhor deixou para nós. E Santo Agostinho diz: ame de verdade e faça tudo, porque quem ama não faz o erro. Quem ama de verdade não se aventura nas veredas movediças do pecado deste mundo. Quantas vezes a gente escuta na mídia
Hoje eu li uma situação de um sacerdote, situação drástica. Por que chegou naquela situação? Porque rejeitou a pedra angular. Padre, diácono, freira, gente casada que não dobra o joelho no Santíssimo, não vinga não. Você vai, mas uma hora a casa cai. Sem oração, sem adoração, sem arrependimento, sem humildade, sem renúncia. Ninguém prospera. O que adianta nesse mundo a gente buscar as coisas deste mundo, as famas deste mundo, se no final a gente vier a perder? Outro dia um bispo me dizia: o senhor tem muitos seguidores na internet. Isso não me interessa não. Qualquer hora eu posso cancelar isso tudo. Não me faz falta isso. Se o Espírito Santo falar no meu coração, cancela tudo, eu cancelo amanhã. Sou apegado nisso. Não me sinto bem com isso. Estou nas mídias para evangelizar, para defender a igreja, para defender a verdade da igreja, que muita gente não tem coragem de defender mais. Porque eclesiásticos apegados ao poder, ao carreirismo, procura fazer a vontade do establishment eclesiástico e não a vontade de Cristo. O padre, o bispo, o diácono é para morrer por Jesus. Como morreu Santo Inácio de Antioquia, para gritar, como gritou São Policarpo, Santo Agostinho. Os grandes santos que lutaram contra os erros na igreja. Nós devemos ser peritos na experiência de Cristo. O resto é resto. Qual é o meu final? Minha sepultura lá na catedral, está lá o buraco aberto, tem 4 buracos. Está lá. Eu passo lá perto, dou bom dia para Dom Vitor, que está lá, e digo: logo eu estarei aí do teu lado. Isso é o fim. Fim do Papa, fim dos bispos. Lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar. É a palavra firme da quarta-feira de cinzas. Nós não somos nada. Convertei-vos e crede no Evangelho. E essa conversão, queridos padres, diáconos, todos aqui, é para todos nós. Eu preciso me converter todo dia. Como bispo é tão fácil entrar na seara fora da vinha e agradar o mundo. Bajular os ricos, ser bajulados por eles, ter dinheiro, ter fama. Isso é a coisa mais fácil para um bispo. Desgraçadamente, alguns às vezes caem nessas malhas do cão, do inferno, esquecendo que o serviço nosso é o serviço do consumir como a vela no altar pelas almas. Ah, se Deus me der a graça de morrer celebrando uma missa, atendendo uma confissão, ungindo um doente, assistindo um casamento, celebrando uma crisma. Como ficaria grato se Deus me desse essa graça de morrer assim. Tem muitas mortes esquisitas que um padre, que um cristão, um católico nunca deve desejar para si. Eu me lembro da tristeza da morte de um padre numa grande arquidiocese. O padre era tão apegado ao dinheiro que ele nunca deixou ninguém contar a coleta. Ele contava a coleta da igreja. E na manhã da segunda-feira ele não levantou para o café, não rezava. Tinha Capela do Santíssimo como dizia o bispo, tinha Capela do Santíssimo, o breviário dele estava marcado muitos meses para trás, nunca rezava. A secretária ligou
Olha, o padre não levantou e não abre a porta do quarto. Chamaram o chaveiro, que abriu a porta. O padre estava morto, de cuecas, com as mãos em cima da coleta da última missa do domingo à noite, em cima da sua cama. Morreu contando a coleta. Deveria ter morrido rezando o terço, adorando o Santíssimo. Triste morte. Triste. Eu nunca contei uma coleta na minha vida. Sempre os ministros da comunhão, a equipe contava tudo direitinho para levar para a secretaria já contado. Triste fim. É como aquele homem, o jovem. Ah, Senhor, eu quero te seguir. O que precisa? Vai. Desfaz de tudo que você tem, de família, de tudo, e vem. É o desapego. A pedra angular, ela é angular. Ela tem que ser angular na nossa vida. O que sustenta a nossa casa espiritual é Cristo e nada mais. Se a nossa igreja deixar de olhar para Cristo como centro da sua vida, os homens que assim o fizerem caem. Nós já temos muita coisa que nós fomos tirando Cristo do centro. Antigamente o sacrário era aqui. Hoje tiraram o sacrário e colocou o bispo no lugar do sacrário, o padre. Isso me incomoda. Se tira o Cristo das pastorais. Quantas pastorais nesses 70 anos da nossa igreja no Brasil só trouxe problema, gasto, desperdício e dispêndio de energia humana, porque não tinha Cristo no centro. Vocês lembram? Campanha da fraternidade antigamente, cada campanha tinha como gesto concreto a criação de uma pastoral em cima do tema. Eu mesmo fiz muito isso. Sofria. Lembro de uma pastoral do menor, quando teve uma campanha da fraternidade sobre o menor. Comprei tanta coisa, arrumei uma casa, mobiliei essa casa para ajudar os menores abandonados. Os menores não apareceram. Mas aparecia lá na vila, onde tinha uma pequena igreja, um centro social, onde as mulheres piedosas da Legião de Maria fazia merenda para as crianças pobres e rezava o terço com elas. Pastoral sem reza, não tem Cristo no centro, morre. Quantas pastorais morrem porque não tem o Cristo? Não adora, não reza o terço, não tem oração, não tem amor à missa. Não funciona. Assim, meu filho, é a sua vida. Se você não tiver o Cristo no centro da sua vida, como todos nós, nada funciona. E a gente precisa perguntar a nosso Senhor o que Ele quer de nós. Um bispo que não reza, que não visita o Santíssimo e que não reza para fazer as mudanças na diocese, não funciona. Você tem que rezar. O dia do Sagrado Coração é o dia que o bispo deve rezar e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E vai rezando. Um pai de família também, uma mãe de família também. O pároco. Quantas vezes eu me agoniava de madrugada quando era pároco, pensando: meu Deus, minha paróquia está dando marcha ré. Você vai rezando, vai procurando e Deus vai mostrando. Por isso todo padre deve ter um bom grupo de intercessão. Eu tenho 12 pessoas na diocese, secretamente, pessoas de oração, leigos, que rezam pelo meu ministério. Todo pároco deve ter, todo padre deve ter um grupo de intercessão forte para orar pelo seu ministério. Eu fui falar isso para um bispo, ele achou graça, riu na minha cara. Agora está lá com problema na diocese dele. Se ele me ligar, eu vou dizer: lembra que eu fui falar de oração, de intercessão, você riu, achou graça? Porque você é autônomo,
você é um pelagiano, você acha que as suas forças, a sua inteligência, a sua condição humana são suficientes para realizar o governo da diocese. Humilha teu coração. Ninguém é capaz de nada na igreja se não for pela graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente chafurda. E chafurda, vocês sabem o que é. Um nome tão bonito, mas representa o chiqueiro dos porcos. Quem não reza, quem não busca a humildade, quem não se configura a Cristo, quem não humilha como Nossa Senhora, como boa serva, não tem uma boa empreitada final. Isso vale para vocês casais, para vocês leigos. Os leigos às vezes são muito peritos em analisar a vida do padre, a vida do diácono, a vida do bispo, de todo mundo, mas não é capaz de analisar a sua própria vida, que está embaraçada no cipó da abóbora do pecado. A gente precisa ter humildade. É a humildade que vai nos dar a boa morte. A humildade de reconhecer que somos pó e ao pó hás de voltar. Que a Senhora do Rosário te ajude, William, a ser um diácono santo. E no final da sua vida, os seus filhos, a igreja, o bispo da época que você for morrer, possa dizer: ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, foi um bom pai, um bom diácono, um bom cristão, um bom católico, um homem de fé, despojado, humilde. Que Nossa Senhora te ajude a viver isso e te preparar para uma boa e santa morte no final da sua vida, e de todos nós, que nós nos preparemos para morrer nos braços de Deus pelas mãos de Maria. Amém.